Introdução à Psicoterapia Institucional, 1962-1963. Trechos de intervenções feitas no âmbito do GTPSI. Nova direção da psicanálise. A maneira como o psiquiatra restitui aquilo que será aprendido como sintoma mostra que a psiquiatria de cultura analítica tende a sempre buscar aí uma referência na história pessoal, a fazer que essa história se rearticule na forma de uma historicidade imaginária e que cada mito individual se vincule a um grande mito de referência. Esse grande mito encontra sua coesão num sistema totalizado e totalizador. É a referência ao grande outro. Todas as referências imaginárias que serão feitas a partir da história individual, os diversos complexos e incidentes pessoais serão remetidos a essa instância mítica fundamental. É um pouco dessa maneira que a sociedade primitiva tentaria explicar tudo o que acontece mediante a referência a um mito central, pronta a modificá-lo, a fim de melhor aprender a totalidade das manifestações a interpretar. Isso corresponde ao desejo tão simples de que é necessário que tudo isso tenha alguma participação aí, em particular num campo territorial dado, numa determinada linguagem e em função de um processo de codificação coletivo que não dispõe de meios de escritura. Mas a interpretação analítica implica uma exacerbação desse procedimento, uma espécie de hegelianização extrema. É preciso que tudo seja incluído no quadro idealista e reacionário de uma sociedade fechada, sociedade que já não considera que o movimento social tem tal caráter que as classes existem para desaparecer, para se destotalizar, que as ideologias existem para se abolir umas por meio das outras, e que nunca haverá uma garantia em si de uma ordem moral. É lamentável que a ideologia freudiana tenha se apoiado cada vez mais, no curso de seu desenvolvimento, nos mais célebres e belos mitos antigos. Como os mitos contemporâneos são limitados e degenerados, considerou-se necessário ir em busca da sociedade antiga. Não é por acaso que, em função disso, os mitos gregos têm, por isso, merecido destaque. Não podemos, de modo algum, censurar Freud por isso, pois teria sido necessário que ele inventasse novos mitos, o que ele de resto fez em totem tabu. Ele pegou o que estava à sua disposição. Seja como for, era preciso encontrar a todo custo uma referenciação homogênea que fosse convincente, tranquilizadora e gerasse uma vontade de apego. Isso evoca um problema filosófico de fundo. Devemos considerar a plano de referência de linguagem como sendo em si mesmo inteiramente articulado ao plano do próprio ser? Haverá uma correspondência bionívoca entre o ser e a linguagem, de forma tal que a garantia da estabilidade das referências se refundasse no próprio ser e, por conseguinte, se avançasse na análise rumo a pontos de ancoragem de um ser absoluto? Desembocamos na filosofia de Heidegger, que faz a elucidação derivar na direção de uma série de articulações ditas fundamentais, uma espécie de golpes de cutelo que incidem sobre as próprias possibilidades de expressão. Uma tal análise regressiva de pretensos pontos de ancoragem da linguagem pode talvez apresentar certo interesse literário, mas permanece impregnado de um caráter de perenidade, de um tipo de eternidade da referência do ser. E no final, essa paixão pela etimologia poética não poderia ter senão uma reduzida clientela. Para dizer a verdade, a análise freudiana original nunca seguiu esse caminho. Para Freud, a interpretação de, por exemplo, um lapso não segue a via etimológica. Além disso, não parece haver motivo para que o próprio Deus devesse ser prisioneiro de semelhante paixão pela etimologia. Em consequência dessa atitude, a psicanálise, mormente a dos epígonos, terá por imperativo efetuar uma dupla seleção, repressora e limitadora desses mitos e correlativamente daquilo que pode se ocupar, a saber,
certa categoria de neuróticos, bem como de certos aspectos dessas neuroses, de um dado número limitado de doenças mentais, assim como de categorias sociais bem precisas e de um ambiente cultural bem delimitado. Poder-se-ia imaginar que, com a evolução da psicoanálise, os psicanalistas não poderão mais pensar em curar doentes, mas apenas burocratas. Poder-se-ia até imaginar que a psicanálise só vai servir para psicanalizar os psicanalistas. Vai-se chegar a um sistema iniciático, a uma sociedade cuja única função será a de fundar outra sociedade idêntica a si, ou a uma sociedade religiosa voltada para si mesma, simples delegação social que permite ao mundo meditar de preferência no mais completo silêncio, bem como no conforto. É aí que uma comparação com os anacoretas chega a seu limite. Pegar os psicanalistas pelo colete para colocá-los no asilo é como pegar um cura da Idade Média para colocar numa fábrica ou numa piscina. Ele vai imediatamente tentar sair dali, mediante exorcismos, excomunhões, em alguns casos. Isso vai ter algum efeito, vai chamar a atenção. Depois, resta a prática que nos impele a descobrir a todo custo alguma coisa. O que se tem de fazer quando se está bloqueado por alguma coisa? Uma fábrica, um asilo ou um doente? Que aflição! Tem de se procurar. A ordem do dia é a abertura à mais completa alteridade da situação. Se pretendemos, de antemão, saber de onde aquilo vem, agiremos como os psiquiatras que cochilam na poltrona e ficam definitivamente desligados. Dito isso, permanece o problema de fundo. Qual é a referência? Será que quando se diz do inconsciente que ele é estruturado como uma linguagem, se estará querendo dizer que a pertinência a essa estrutura implica um caráter de impermeabilidade, de permanência, que se trata de uma espécie de túnica que tenderia a permanecer idêntica a si mesma, ou em contradependência, permanece das outras estruturas com as quais se acha vinculada? Toda pesquisa, seja ela de cunho etnológico ou uma psiquiatria viva, mostra que as representações, os mitos, tudo que vem alimentar a segunda cena. Nota de rodapé. Ver a propósito a teoria freudiana da sedução. Todas as personagens não existem necessariamente. O pai, a mãe, a avó ou os monstros sagrados da era secundária. Essas são igualmente personagens presentes às questões fundamentais da sociedade, isto é, da luta de classes de nossa época. Se existe, o fundamento filosófico da psicanálise implica que esta seja igualmente a elucidação dos impasses culturais e sociais no seio dos quais nos debatemos, supondo que ainda nos debatemos. É evidente que a resolução de certos impasses neuróticos não pode ser realizada na situação face a face com o analista, se este desconhecer determinados elementos exteriores à situação analítica. As dimensões mais graves das neuroses que os psicanalistas pretendem atingir são, pelo contrário, evitadas por eles, pela boa razão de que eles não se veem diante delas no consultório. Há elementos interpretativos a ser aprendidos nos elos cambiantes da sociedade. Cruciais problemas fervilham no significante em diferentes níveis, e eles são mais importantes do que o fato de repetir que a sociedade grega realizou uma completa reviravolta por meio do mito de Édipo. É ainda importante não perder de vista, por exemplo, que uma imensa espalto-incisão se instaurou recentemente no mundo comunista, o que complicou todas as nossas estruturas de referência. A paranoia dos chineses, a parafrenia dos albaneses, a perversão dos revisionistas e etc. Para não poucas pessoas na sociedade, isso conta. Se for cego para todas as coisas dessa ordem e pretender que não fazem parte do campo da análise, é impossível o psicanalista ter acesso a certos problemas. Não só certos problemas políticos, como também a axiomática inconsciente que é comum a
pessoas que vivem na sociedade real. Temos a obrigação de nos pronunciar sobre a questão do ser a partir do momento em que ela foi proposta. Com a loucura, somos obrigados a fazer opções no âmbito de questões metafísicas e éticas fundamentais, a saber, qual é o destino do ser humano. Mas e que ser humano? De um real homem cujos mitos de referência não são forçosamente compatíveis com os de uma teologia em vigor? Há, por conseguinte, todo um emaranhado de problemas proscritos da pesquisa analítica, que parece impossível não varrer para debaixo do tapete. Alguém acabou de dizer que é preciso devolver o sujeito ao seu lugar. O lugar do sujeito, repete-se, é uma fenda. Certamente, mas uma fenda não é senão o nada do resto, e o resto, apesar de tudo, conta. Basta colocar erradamente em sua cabeça alguma coisa do ambiente da fenda para que o sujeito se ache radicalmente descentrado. O pequeno sujeito, agarrado à mãe, ou esquizofrênico, estupefato, que chega, está inteiramente vinculado com esse ser. Está submetido a ele e, paradoxalmente, só ao longo do caminho é que tudo vai se fazer em pedaços. Toda essa bola neurótica que vai fazer que, num dado momento, mantida a dependência com respeito a determinações exteriores, já não lhe reste possibilidade de apegar-se, de articular-se a uma qualquer coisa não fantasmática. O problema consiste em abrir para ele, artificialmente, novas fendas, para que se agarre a algo. O recurso à alteridade absoluta é algo que, em princípio, deveria permitir que o sujeito permanecesse ligado ao fundamento de todo valor. Não obstante, não será essa autoridade absoluta uma estátua de pedra, a estátua do comandante, ou então algo que não é dado de uma vez, alguma coisa que é estruturada como uma linguagem, isto é, a maneira de nada mais, que é posta sob a jurisdição de um Deus criacionista que ainda não terá sido ele mesmo criado, ou que, tendo efeito, perdeu-se no dia seguinte? Félix Guattari, 1962-63.